Caros amigos, na nossa conversa de hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre ensino superior e perspectivas de reforma. Bom, o país inteiro, nesse momento histórico, começa a discutir a reforma universitária. Nós vamos começar a estudar as perspectivas de reforma da educação superior no Brasil. Eu gostaria de fazer algumas colocações rápidas sobre a realidade do ensino superior no Brasil. Eu gosto sempre de insistir nesse ponto. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes e uma população de universitários em torno de pouco mais de 3 milhões de universitários. Isso quer dizer o seguinte, que 1,5% da nossa população está sentada nos bancos universitários. E isso, em relação a alguns países da nossa América do Sul, nós estamos um pouco atrás, né? Em termos históricos, o Brasil convive com o ensino superior há pouco mais de 70 anos. Enquanto alguns países da América Latina, aqui da América do Sul, já convivem com o ensino superior há pouco mais de 300 anos, né? E com relação aos percentuais de participação da população na universidade, o Brasil, com essa quantidade ínfima de 1,5%, está perdendo para a Argentina. A Argentina, 20% da população está na universidade. O país tem quase 40 milhões de habitantes e uma população de universitários de quase 8 milhões de pessoas. Certo? Isso nos faz refletir bastante. E a questão da reforma universitária, ela é necessária e é urgente. Mas o governo precisa estar atento a uma série de cuidados para que essa proposta de reforma não tome rumos diferentes dos interesses da sociedade brasileira. Para ser mais franco e falar a verdade, a reforma universitária ela tem duas correntes totalmente antagônicas que brigam dentro do processo de reforma pelos seus interesses corporativistas. Existe uma corrente conservadora que usa o termo qualidade de forma disfarçada para pressionar o governo no sentido de restringir ou de aumentar os rigores na abertura de novos cursos. Então, essa corrente conservadora, ela defende, de certa forma, a elitização do ensino. Não tem pra onde correr, a palavra é esta, elitização do ensino. Então, o governo precisa estar atento a esse tipo de pensamento. Porque esse grupo corporativista, muito bem estruturado e organizado, ele acha que a universidade tem que ser implantada com todos os rigores e o Estado tem que intervir, certo? na construção da universidade. E ela se articula, ela defende a autonomia, mas defende a regulação. E isso são coisas antônimas, são palavras antônimas. Na prática, são situações totalmente contrárias. A universidade não pode ser autônoma se o governo quer regular, certo? Então, há uma confusão que tem gerado uma série de problemas e discussões e campanhas contra a própria universidade que termina prejudicando a campanhas contra a reforma, que termina prejudicando o andamento da reforma em si no todo. Então, meus amigos, agora o governo tem que estar atento também que existem correntes mais liberais que defendem uma transformação maior e uma popularização da universidade. Essa corrente liberal ela é muito interessante porque ela quer que a universidade chegue ao povo, certo? Mas eu volto a dizer, a universidade precisa chegar ao povo. Mas o Estado tem que garantir as condições necessárias. E eu digo o seguinte, para a universidade se popularizar, o governo não precisa gastar grandes fortunas.
O governo só precisa desburocratizar, otimizar o sistema, né? Os órgãos comprometidos com o funcionamento e a estrutura do sistema educacional brasileiro, eles têm que minimizar a carga burocrática para se criar um estabelecimento de ensino. No Brasil, você cria qualquer instituição de caráter comercial de prestação de serviço em menos de 24 horas. O Ministério da Fazenda, você consegue fazer um cadastro de inscrição e a empresa está funcionando e o Estado ganha com isso, porque o Estado arrecada mais impostos. Quando a situação é um estabelecimento de ensino, a coisa se complica. Mas não se complica porque o Estado é exigente nesses aspectos. Na verdade, o Estado vem por trás dessa demora da burocratização do sistema, o Estado retrata a cultura de elitização do modelo educacional brasileiro. Por que é difícil se criar uma escola no Brasil? Porque essa nossa herança arcaica, certo? Medieval, de que a escola, né, apesar dos discursos, né, de aproximação do povo, dos estabelecimentos de ensino, na verdade não é assim. Existe uma escola para ricos, existe uma escola para pobres. É por isso que o governo tem que tomar cuidado, né? Porque essa política de popularização da educação, ela apresenta uma série de armadilhas. O governo tem que acompanhar, orientar e estimular a abertura de novas escolas. Mas isso não pode ocorrer através de decretos e portarias. É preciso que isso ocorra através da iniciativa da sociedade. E caberia ao Estado acompanhar, orientar e estimular. É importante ressaltar que a herança legal, a legislação educacional brasileira em vigência, ela é herança de um período ditatorial, né, colonial conservador, que ao invés de abrir as portas da universidade para o povo, ela restringe. Ela restringe porque o Estado exerce um papel severo de intervenção nos modelos educacionais. Então, o governo tem que tomar cuidado para as correntes conservadoras que atuam no movimento da reforma universitária, como também tem que tomar cuidado para as correntes liberais que defendem a abertura a todo custo de curso pelo país afora. Mas uma coisa eu digo, a universidade, tanto pública como a universidade privada, elas devem ter o mesmo tratamento, porque são instituições iguais, com princípios e filosofias iguais. O governo não pode dar um tratamento para a universidade privada e também não pode dar um tratamento diferenciado para a universidade pública. As instituições são afins, têm igualdades ideológicas, né, e missões idênticas. O que as difere uma das outras é o seu mantenedor. A universidade pública tem que se manter como universidade pública e oferecer ensino público gratuito. Como a universidade particular tem que permanecer como instituição, né, oriunda da iniciativa privada, capaz de oferecer educação para o povo, mas a preços acessíveis. E a palavra qualidade, ela deve ser utilizada na sua íntegra, porque qualidade só se conquista com concorrência. O que é isto? Quanto mais universidade nós tivermos, a oferta vai conseguir cobrir a procura. E a partir daí, os cursos bons que oferecerem a melhor estrutura de professor, a melhor estrutura de conteúdo didático e pedagógico sobreviverão nesse mercado saudável de concorrência. Eu acredito que o governo deva abrir os olhos para isso e não deixar que a reforma educacional ande para trás por conta da briga que ocorre entre os interesses corporativistas
no que se refere a ensino superior no Brasil. Nós não podemos estar à mercê e o governo não pode ser refém de uma ala conservadora e nem de uma ala extremamente liberal que só atrapalha o andamento da reforma. O governo tem que pensar um mecanismo de otimização do sistema, que a universidade pública tenha condições de sobreviver. Se ela não pode ser privatizada porque ela é pública, ela fere o princípio constitucional do ensino público gratuito para a sociedade. Mas eu acredito que se a iniciativa privada quer se multiplicar, que o Estado use a universidade pública como instrumento de tutela ou de cobertura de algumas instituições privadas que têm condições de se inserir no mercado de trabalho e que o MEC faça esse acompanhamento de orientação, de supervisão, de apoio na criação dessas instituições. O MEC tem que deixar de lado a política de retaliação, porque, meus caros amigos, pela primeira vez na história do Brasil se fala em fechamento de universidades consideradas irregulares. Esse fenômeno é único no Brasil. Uma escola que o governo constate algum tipo de irregularidade administrativa ou pedagógica ou documental, a função do governo é orientar, acompanhar e apoiar para que essa instituição se enquadre dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação educacional em vigor. Muito obrigado.